inspiração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, queridos educadores, reverências, muito obrigado, uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Vocês, não é, que são, na verdade, o sustentáculo raiz, né, da nossa nação, do nosso país, professores que trabalham justamente levando, né, uma profissão que é uma profissão de coração, na verdade, que tem que ter coração, claro, tem que ter muito conhecimento também. Bom, nós vamos começar o nosso tema de hoje, e inclusive eu trouxe aqui alguns slides para projetar, para que a gente, então, para que fique melhor, não é? Para que você acompanhe melhor, então, o nosso... Vamos lá, educação da vida, tá lá, né? Novos tempos e novas atitudes. Muito bem. O que significa isso? Primeiro, educação da vida, se você está chegando aqui pela primeira vez, né? Em primeiro lugar, eu quero te desejar, assim, as boas-vindas, pedir aí para você dar uma curtida no nosso link, no nosso YouTube aí, no nosso canal do YouTube, dar uma curtida. Inclusive temos páginas, né, no Facebook, estamos com um site aí, dos educadores da Seitonia do Brasil, diversas atividades no Brasil. E você ativar aí o sininho, com certeza você vai receber as notificações toda vez que entrar uma novidade, você vai ser avisado, tá? Então, vamos lá, então. O nosso tema de hoje, justamente, é um tema que os educadores estão preparando do tempo, né? E eu fiz um estudo, na verdade, pensando, né, em que rumo que nós vamos tomar dentro da educação. Mas antes de pensar que rumo tomaremos dentro da educação, nós temos que fazer, talvez, aí uma reflexão filosófica. Acho que muita gente não gosta de filosofar, não é verdade? Mas vamos pensar um pouquinho. Bernard Charlot, que é um grande educador franco-brasileiro, ele na verdade é francês, mas está radicado no Brasil há muitos anos, ele lançou recentemente um livro, e neste livro ele faz, na verdade, né, uma reflexão, ele filosofa em cima de uma coisa muito importante para nós da Seitonia. Ele diz que na década de 1970, quando a gente ia falar sobre educação, o debate sempre começava pensando no ser humano, quer dizer, que ser humano que nós desejamos formar. Quem é este ser humano? Qual é este ser humano? Esse debate tem sido deixado de lado.
tem se conversado muito sobre metodologia isso, metodologia aquilo, e antes a gente não para para pensar, não para fazer uma reflexão profunda nesse sentido, não é verdade? E você que está interessado na área de educação, se você está assistindo esse vídeo, é porque você gosta de estudar, gosta de se aprofundar, e um professor precisa disso. É uma das profissões que mais exige um preparo de conhecimento, um preparo intelectual. Então, vamos avançar um pouquinho os nossos slides aí, para a gente ver caminhos, né? Então, vamos pensar sobre os caminhos que nós temos que pensar dentro desse tema que nos foi dado. Bom, qual é a visão do ser humano nós temos? Então, isso eu já comecei com aquela primeira reflexão que Bernard Chalot traz no seu último livro, né? E que o professor Masaru Taniguchi discute a todo instante. Quer dizer, podemos dizer que a base do ensinamento da Seicho-no-ie está justamente em promover dentro do ser humano uma transformação tal que ele consiga viver bem, ou viver em harmonia consigo próprio, com as demais pessoas. Então, a base da discussão filosófica da Seicho-no-ie é justamente isso, né? O ser humano, afinal de contas, o que é este ser humano? Quem é este ser humano? E como nós podemos desenvolver as capacidades deste ser humano? Essas são perguntas que estão aí girando em torno deste item número 1. No número 2, no próximo, nós vamos ter que tipo de sociedade nós desejamos. Então, se a gente faz a primeira pergunta, né, qual a visão do ser humano, o que nós entendemos que é o ser humano, o que ele traz dentro de si ou não traz, né, tudo isso é uma questão que você tem que pensar, se você é educador, na sua ferramenta de trabalho, quer dizer, são muitas ferramentas de trabalho, na verdade, mas justamente o desenvolvimento do ser humano e o desenvolvimento da sociedade estão dentro desse trabalho que você deve desenvolver. As ferramentas são a inteligência, o currículo, enfim, mas a grande reflexão fica nesse sentido. Vamos para o próximo, então, que é justamente a educação escolar. Afinal de contas, se a gente pensar, que tipo de ser humano eu desejo formar? Quem é o ser humano? O que é esse ser humano? Ou não. E qual é a sociedade, né, que eu desejo, que nós desejamos viver? Né? Olha a sua volta, olha ao seu redor, e veja, por exemplo, se você vive numa sociedade realmente que você se orgulha, dizendo, nossa, está uma maravilha, será que está? Não, não está? Ok, então vamos imaginar como deveria ser esta sociedade, vamos ter uma antevisão do futuro, como diz Lauro de Oliveira Lima, para que a gente consiga construí-la. Eu só posso, de repente, desenhar algo que está na minha mente, não é verdade? Assim, a gente aprende também nos ensinamentos da Seicho-no-ie. Um arquiteto, um engenheiro, um pintor, um desenhista, ele faz o projeto na mente dele. Depois que ele desenha esse projeto na mente dele, né, ele vai colocando aquilo no papel e vai, obviamente, fazendo os retoques necessários, né? Pinta aqui, tira ali, tira uma linha aqui, acrescenta uma lá, tal, até ter a forma que ele acha bela. O professor é um arquiteto da sociedade. Ele é um arquiteto do ser humano. Ele só pode, né, a gente diz arquitetar, né? Ele só pode, né, fazer uma obra-prima da sua arquitetura se ele tiver o belo dentro dele, obviamente, claro, né? Uma pessoa revoltada, rancorosa, etc., dificilmente consegue expor o belo que está dentro dela. Isso, na verdade, porque ela não é, ela está nessa forma, né? Ela está rancorosa. Eu falei peço até desculpas, na Seicho-no-ie a gente só diz para o Filho de Deus. Você é filho de Deus. Você está, porque é um estado, pode ser transformado, não é? Então, você está rancoroso, está triste, está amargurado, está desesperançoso, obviamente, vai projetar esse tipo de sentimento na sua tela, na sua pintura, no seu quadro. Obviamente, então, quando nós temos o belo dentro de nós, quando nós vamos arquitetar algo, nós vamos projetar algo, então esse belo vai se expressar na forma. Isso é o professor, isso é um educador, quando ele justamente expressa, né, na forma
aquilo que está dentro dele, é por isso que nós estamos discutindo isso agora, e justamente vai formando essa bela paisagem, essa bela, talvez, pintura, né, esse belo edifício, chamado sociedade, chamado ser humano. Então, nós temos que pensar muito nisso. Eu gostei muito desta reflexão que Bernard Charlot traz no seu livro, justamente por isso, porque ele também está muito alinhado com aquilo que o professor Masaharu Taniguchi diz, né, inclusive quando, no início da Seichonoye, ele declara que o ser humano, né, nós estamos sofrendo, nós estamos sendo tragados, ele usa essa expressão, né, por ondas bravias, né, ou seja, ele vê a infelicidade do ser humano e a desagregação social, e aí então o professor Masaharu Taniguchi, nosso mestre, se lança justamente no desejo de transformar isso, e faz a base filosófica de todo o trabalho doutrinário, é claro, de todo o trabalho dele, e obviamente que se transforma aí na Seichonoye, ou seja, se transforma na Seichonoye, chega aí na Seichonoye. Então nós estamos fazendo esse caminho que ele fez dentro da área da educação, tá bom? Vamos seguir lá no nosso slide. Então vamos pensar em sociedade, tá? Quando eu penso em sociedade, tá, vamos lá, eu estou imaginando uma sociedade. O que eu tenho? Eu tenho que começar esse projeto por onde? Vamos parar para pensar, né? Qual é a base de uma sociedade? Bom, eu vou escolher um caminho, tá? Pode ser que você enxergue outros caminhos aí. Valores. Né? A base de uma sociedade são os valores que são praticados pelos seres humanos, pelos homens que ali vivem, pelas pessoas que ali vivem. Essa é a base da sociedade, os valores. Então, se nós praticamos valores, significa que nós estamos vivendo numa sociedade muito boa. Se não praticamos valores, então, obviamente, nós estamos numa sociedade com graves problemas. Vamos ver alguns valores, então? Vamos lá. Bom, valores. Respeito é um dos valores. O próximo seria solidariedade. Nós temos outro aí, comprometimento, né? Autonomia, vamos mais, amor. Então, vamos pensar nesses por enquanto. Olha, respeito, solidariedade, comprometimento, autonomia, amor. Já pensou viver numa sociedade onde as pessoas exercem, não é só ter, né, respeito, não é só ter a solidariedade, é exercer, né, essas pessoas exercem a sua solidariedade, o seu respeito, o amor, né, a compaixão. Então, vamos ver aí todos esses valores. Olha, a empatia, né, uma sociedade que tem tudo isso, e tem um pouquinho mais de valores. Vamos avançar aqui, né, no próximo slide vocês vão ver aí compaixão, por exemplo, que é também um outro valor, desprendimento, percebem? Então, temos vários valores que, né, a próxima harmonia, que se forem, né, vivenciados, se forem vivenciados, mas você já imaginou uma sociedade de respeito, uma sociedade de amor, uma sociedade onde as pessoas, por exemplo, a gente não precisa estar cercado por leis e regimentos e normas, porque as pessoas sabem seu lugar dentro dessa sociedade, né? Então, eu vou estacionar meu carro numa vaga, por exemplo, no supermercado que seja, e eu olho aquela vaga, e tem uma vaga lá de deficiente, uma vaga para idoso. Então, eu não sou nem deficiente, não sou idoso, então não vou parar lá. Por que você não vai parar? Não vou parar porque não vou parar. Não tenho que ficar me justificando, por que você não vai parar? Não vou parar porque eu não vou parar, porque é uma vaga de idoso. Mas não tem ninguém. Conhece algum lugar, algum país que pensa desse jeito, que as pessoas, algumas, né, pessoas pensam assim, mas não tem ninguém olhando. É rapidinho, é só um minuto, né? Um local, por exemplo, como é que você tem lá proibido parar e estacionar? Lembra aquele Ezinho assim, que tem um X, né? Proibido parar e estacionar. A pessoa, além de parar, ela liga para o pisca-alerta ainda, né? Então, mas é rápido. Diz, meu Deus, se está escrito que não pode nem parar nem estacionar, tem algum motivo, não é? Então, a gente precisa viver em uma sociedade que a base dessa sociedade está assentada em respeito.
Bom, vamos pensar, e a escola com isso? E a escola, o que é que ela tem a ver com isso? Como é que ela pode fazer isso? Calma, nós vamos chegar lá, tá? Nós vamos chegar lá, justamente eu tenho exercido com alegria, né? O que eu vou apresentar para vocês em algumas escolas, acompanhado esse trabalho, que é justamente escolas que estão exercendo, né, essa questão dos valores com as suas crianças, com os seus adolescentes, né? Vamos lá, então. E o ser humano? O que é o ser humano? Bom, a filosofia pensa no ser humano de uma determinada forma. Bom, rudimentarmente falando, eu vou levantar 3 aspectos aqui, tá? O ser humano é mal por natureza, ok? Isso já foi pensado, ou seja, tem ervas daninhas que a gente precisa cortar, né? Ou seja, senão ele tem essa tendência de ir para o mal. Ele é bom por natureza, ou seja, ele já é bom, então basta cultivar essa bondade nele, que ele vai naturalmente expressar o bem, né, o belo, o bom. E a outra forma de se pensar não é bom, nem mal, é produto da sociedade. Bom, nós da Seitonê, lembra que eu falei para vocês que a gente precisa discutir visão de ser humano, né? Eu comecei pela sociedade, agora eu estou indo pelo ser humano, e nós da Seitonê pensamos o que do ser humano? Nós pensamos justamente que o ser humano, ele é filho de Deus perfeito e maravilhoso. O professor Masaru Taniguchi diz que muitas vezes a gente traz dentro de nós algumas tendências, que ele chama inclusive de ervas daninhas, né? Algumas tendências negativas, mas nós não temos essa ideia de que o ser humano é mau por natureza e essas tendências são naturais do ser humano. Nós dizemos que o ser humano, na verdade, ele é filho de Deus, é a própria vida de Deus. Ele é a expressão do bem. Só que esta expressão do bem, ela precisa ser exteriorizada, ela precisa ser colocada, né, para fora. Está lá dentro de nós, como potencialidade. Então, extrair a potencialidade do ser humano, né, eu posso extrair as coisas que eu não acredito que existam, acho difícil, não, complicado. Você não vai procurar petróleo num lugar onde não tem petróleo, não vai procurar diamantes num lugar onde não tem diamantes. Você vai extrair aquilo que você acredita que é possível ser extraído. Por isso que, para nós, é muito importante essa visão de extração. Para a gente construir uma nova sociedade, para a gente construir, né, um rumo novo, nós precisamos justamente nos ancorar a nossa visão, né, de educação, de pedagogia, em alguns eixos, e a gente já conversei com vocês sobre alguns deles, né? Então, sociedade, ser humano como filho de Deus, e devemos extrair as potencialidades do ser humano, e a Seitonê leva, assim, em consideração as condições que este ser humano vive, seja na família, seja na escola, seja na sociedade. Essas condições exteriores propiciam ao ser humano a possibilidade dele extrair em maior ou menor grau as suas capacidades inerentes, o Filho de Deus que está dentro dele, ok? Vamos avançar um pouquinho mais, então? Vamos lá, e a escola, afinal de contas, né? O que é que a escola tem a ver com isto? Vamos, então, mais na frente, aí a gente vai dar uma olhadinha, então, no papel da escola, então. Bom, nós entendemos que a escola é um lugar para desenvolvermos habilidades socioemocionais também. Isso é muito pouco debatido entre os educadores, infelizmente. Veio agora com a BNCC, mas eu sempre tive isso muito claro, não é? Que nós precisamos começar a olhar como educadores de que forma nós podemos desenvolver habilidades socioemocionais, aquelas habilidades de convivência, né, com o outro. Por isso que o professor Masaru Taniguchi, no livro A Verdade da Vida, volume 40, ele vai dizer, ser humano, né, em japonês, ninguém, 2 ideogramas, hito mais aida. Se você pegar a palavra hito, né, ou ideograma hito, são 2 pessoas apoiando-se mutuamente.
aidá, convivência. Então, na verdade, se a gente parar para pensar, a palavra ninguém em japonês, observando esses dois ideogramas, justamente nos traz a ideia de solidariedade. Olha aí, um valor associado à própria palavra ser humano, ou seja, ninguém. Então, a escola justamente é o local para que a gente promova ou faça com que as crianças, os adolescentes, os adultos, promovam esta sua capacidade, aquilo que está dentro dele, que é a capacidade de conviver ou de ser solidário, de agir com solidariedade. Então, esse é o primeiro aspecto da escola. Vamos para o próximo, então, que vai aparecer aí para vocês. Um lugar para termos acesso aos conhecimentos científicos para colocá-los a serviço da comunidade. Esse também é um aspecto importantíssimo da escola, porque normalmente a escola é vista como um local, assim, vamos transmitir os conteúdos. Existe uma carga de conteúdos, uma carga de matérias, tem esse nome agora bonito, conteúdo, né? As de matérias, e nós temos que, então, transmitir estes conteúdos, essas matérias. Mas será que este é realmente o papel da escola? Se a gente quer pensar em novos rumos, em uma visão diferente de educação, nós temos que pensar que a escola é um local, sim, de conteúdos, de conhecimentos científicos, né, de trazer toda a bagagem científica para dentro da escola, tudo aquilo que a ciência desenvolveu, claro, né, dentro da história, da geografia, da matemática, da biologia, da química, do português, né, das línguas, enfim, tem que trazer isso, mas a serviço de quê? É isso que nós temos que pensar. Normalmente, nós queremos uma sociedade solidária, de compaixão, mas a gente estimula o aluno, por exemplo, a utilizar aqueles conteúdos para passar em vestibulares, para poder ser alguém na vida, percebe? Sempre focado no indivíduo, só no indivíduo. É para passar no vestibular, é para você ser alguém na vida, é para você ter um bom emprego, é para você... Onde está o outro nessa história? Não é? Onde é que nós aprendemos que esses conteúdos existem, a ciência existe para que nós trabalhemos em comunhão, para que nós trabalhemos juntos, para que nossa sociedade consiga se desenvolver. É isso aí. Então, esse é um problema, talvez, que a gente precise parar para pensar, que a escola, na verdade, não chegou nesse caminho. Eu não posso nem dizer, infelizmente, que ela se distanciou, porque ela nem sequer chegou perto desse caminho que eu estou falando para vocês. Ela está realmente fora dessa trilha, e a gente precisa colocar a escola nessa trilha, né, de desenvolvimento global do ser humano, e os conteúdos a serviço da sociedade. Vamos lá, então? Mais um pouquinho à frente aí. Bom, dentro, né, do próprio Instituto Ayrton Senna, no site do Instituto Ayrton Senna, a gente tem aí o que está baseado, inclusive, na BNCC, né, 5 macrocompetências para serem trabalhadas, e essas 5 macrocompetências, depois elas vão se desdobrando em 17 habilidades socioemocionais. Eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês, mas vamos falar um pouquinho sobre essas 5 macrocompetências. Vamos lá, vou apresentá-las para vocês. Então, autogestão, a segunda, engajamento com os outros, a terceira, amabilidade, a quarta, resiliência, e, finalmente, a quinta é abertura ao novo. Então, vamos pensar. Quando a escola tem dentro dela essa ideia de autogestão, engajamento com os outros, você pode colocar outros nomes, né, solidariedade, né, amabilidade, né, resiliência emocional, isso é extremamente importante. Nós estamos vendo os jovens entrando em processos de depressão e tudo mais, né, e a resiliência emocional, se é desenvolvida, a pessoa tem essa capacidade de resistir aos grandes desafios da sua vida, e nós temos aí a abertura ao novo, né, a abertura ao novo, claro, né, nós não podemos ver uma sociedade que vive sempre só a partir do conservadorismo, não é verdade? Não é possível alguma coisa assim. Vocês vão ver, inclusive, lá no finalzinho da minha fala,
eu trago um trechinho do livro Ciência da Oração, para vocês verem como o próprio professor Masaru Taniguchi, ele faz ali uma certa crítica ao conservadorismo. Peraí, calma, eu não estou contra o conservadorismo, é preciso sempre conservar e avançar, isso é óbvio, né? Então, o conservadorismo, na verdade, que impede os avanços, essa é a crítica que ele faz. Então, dentro dessas macro, foi o que nós colocamos ali, dessas macro competências, nós vamos poder desenvolver habilidades socioemocionais com as crianças. Mas como que eu faço isso? Vamos lá para frente aí, que eu vou mostrar para vocês, dar algumas dicas, tá bom? Bom, próximo slide que vai aparecer aí para vocês né? Primeira coisa que eu queria colocar né, quais os desafios enfrentamos? Bom, para a gente chegar nessa posição, a gente enfrenta alguns desafios. Eu não trouxe todos, obviamente, né? Mas nós temos um que me chama muita atenção, nós vamos ver no próximo slide aí, que é justamente o que traz a doutora Shoshana Zuboff. Ela escreve um livro aí, que é um livro, A Era do Capitalismo de Vigilância, e ela é uma grande estudiosa das influências das mídias sociais nos seres humanos, nas crianças principalmente, nos adultos, etc. e tal. Bom, olha lá o que fala a doutora Shoshana. Aliás, antes eu vou apresentar uma foto aí. Eu queria que vocês fizessem uma reflexão. O que é que vocês estão vendo aí? Vou dar um segundinho para vocês pensarem. O que é que vocês estão vendo aí? Além de crianças com celulares na mão, o que elas estão fazendo, as crianças? Obviamente você vai dizer o seguinte, sim, elas estão se comunicando, mandando mensagens, elas estão jogando, elas estão, bom, o que estão fazendo essas crianças, na verdade? Muito bem, vamos ver o que fala a doutora, né, Shoshana Zuboff, então, na próxima telinha que vai aparecer para você no slide, né? Faça uma reflexão a respeito disto que ela está falando, né? Possivelmente as crianças que têm hoje 3, 4 anos de idade poderão crescer com a tendência de atender às demandas dos algoritmos e de se comportarem com a expectativa dos algoritmos. Olha, dá uma olhada no que ela diz aí. Ela fala uma coisa muito séria, você vê, as crianças vão ter uma tendência, né, de 3, 4 anos de idade, de crescer, né, tentando atender as demandas dos algoritmos. Então, quando vocês estão vendo aquelas crianças mexendo naqueles celulares, na verdade, parece que elas estão jogando. A gente vê esse movimento dela para o teclado do celular e para o celular. Nós não estamos enxergando o que está acontecendo ao revés, ou seja, do celular para essas crianças. Ou seja, essas crianças estão tendo contato com robôs, diz algoritmo, que algoritmo parece uma palavra tão bonita, né? Algoritmos, né? Que nome bonito, né? É do árabe, né? Não, robôs. Robôs programados para fazer com que essas crianças sigam as tendências que esses robôs estão preparando essas crianças, ou seja, tendência de moda, de gosto, de conceito, de preconceito, né? Então, por exemplo, já existem estudos que mostram, né, que agora nós estamos falando de crianças que já passaram por esse processo, e mostram, por exemplo, que elas têm uma tendência de perguntarem que roupa vão usar, qual seria o namorado melhor para elas. Aí vocês vão falar, Marcos, mas isso aí não é possível, será? Essas crianças, coitadas, você não usa o aplicativo de celular para sair da tua casa e ir para um lugar X, você coloca lá? Antigamente, né, a gente parava em posto de gasolina, né, pedia informação do posto de gasolina, onde ficava isso, onde ficava aquilo, traçava. Hoje não, é o algoritmo que está dizendo para você que caminho você vai seguir, e você segue aqueles algoritmos. Mas é porque facilitou. Então, até aí nós temos o uso muito bom do algoritmo, mas dá com uma mão, retira com a outra. Dá com uma mão, retira com a outra. Então, o que significa isso? Significa que muitas vezes, aliás não, os algoritmos estão
sendo preparados para justamente poder fazer com que as crianças se viciem neles e, ao mesmo tempo, sigam as suas tendências. Outro dia, minha esposa falou um negócio assim, impressionante. Ela diz assim, que um aluno chegou lá na casa, né, e disse assim para... chegou na casa, olha eu, chegou na classe, né, e disse assim para ela, né, ô, professor, agora está fácil fazer as lições, né, a lição não são todas, claro, mas por que está fácil? Ah, eu pergunto, sabe, tem lá Alexia, fulano, tal, quanto que dá tanto mais tanto? E ela responde para mim. Então, a dependência que isso está se criando é muito grande. Ora, é uma tendência. Será que a escola vai se comportar de que forma? Assim, percebe? Então, se nós estamos pensando numa outra sociedade, nós podemos deixar a sociedade nas mãos dos programadores de robôs, ou nós podemos assumir a responsabilidade de fazer com que essa sociedade se fixe em base solidária, né? O outro me importa, e eu me importo com o outro se importa comigo, nós estamos juntos. Então, se vier algum tipo de, talvez ameaça, algum tipo de ação que possa prejudicar essa estabilidade social, nós iremos nos unir. Mas se nós estivermos desunidos, aí a sociedade se desfaz toda. Então, vamos aí avançar para ver como é que a escola pode trabalhar, né? Então, teríamos aí, a doutora Xoxana faz um alerta, o BOF, né? Teríamos uma geração modulada pela inteligência artificial. Eu retirei isso do livro dela, ela usa inteligência artificial, eu não gosto muito dessa palavra, porque inteligência, né, na área de educação, a gente aprende, a gente sabe, né, que é a grande capacidade que o ser humano tem de se adaptar às diversas situações, né? Então, inteligência artificial parece uma coisa também muito bonita, eu diria assim, modulada por robôs. Eu acho que choca mais, vocês não acham, não? É que eu respeitei o texto dela, né? Mas modulada por robôs. Isso é o que está acontecendo. Se vocês acham que eu estou brincando, conversem com quem mora lá no leste, lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício americano, com quem faz programação de robôs, e vejam, né, a questão ética que está por detrás, e muitos deles agora já estão denunciando que está por detrás dessa situação, e muitos desses programadores, né, éticos, honestos, eles não permitem que os filhos tenham contato com celulares até os 14, 15 anos de idade. Ah, mas como é que eles fazem? Eles emprestam o celular deles quando os filhos precisam fazer alguma coisa, e o computador é restrito basicamente a pesquisas, tá bom? Então, fiquem atentos a isso aí. Vamos lá, esse é um grande desafio, a gente vai avançar um pouquinho para frente. Outro desafio que nós temos é que, isso é real, né, cerca de 47% das profissões correm risco de extinção, de acabar. Então, vocês vão dizer assim para mim, ah, não, mas tem uma profissão substitui a outra. Não é isso que nós estamos vendo. Nós tínhamos alguns tempos atrás, aí, alguns anos atrás, a indústria automobilística brasileira, só no ABC, empregava quase 70 mil pessoas. Eu estive no ABC fazendo uma fala uma vez, e estive com alguns vereadores, e eles estavam dizendo da grande preocupação hoje, justamente no ABC Paulista lá, né? Por quê? Porque não tem mais emprego, eram 70 mil pessoas, hoje não chegam a 7 mil pessoas, né? Isso no ABC Paulista. Dentro das indústrias, os robôs estão tomando conta. O que é que o ser humano vai fazer? Né? Vocês vão falando assim, ah, não, mas isso afeta a indústria. Ah, vocês acham isso mesmo? Que afeta a indústria? Hoje nós já temos robôs que estão advogando, está tudo em fase de teste. Nós temos robôs lecionando, se só para transmitir conteúdo, eu ponho um robô. Né? Nós já temos robôs fazendo atividades intelectuais humanas, substituindo o ser humano na parte intelectual. Por exemplo, desenhando edifícios, onde estão os arquitetos e engenheiros, fazendo todos os cálculos. Eu vi um prédio sendo construído na Alemanha, né, coordenado por robôs, tinham alguns engenheiros trabalhando lá, mas eram poucos, e ele estava sendo construído com uma impressora 3D, de 4 andares. 4 andares. Você não tem mão de obra mais. Você tinha 3, 4 pessoas supervisionando o trabalho que a máquina estava fazendo. Então, se a gente está caminhando para esse rumo, nós temos que pensar num ser humano diferente,
né, que consiga se adaptar a essas situações, e eu não tenho essa ideia de que, que maravilha, então nós vamos poder ficar em casa sem fazer absolutamente nada. A sociedade evoluiu, nós temos alimento para abastecer a humanidade toda, a saúde evoluiu bastante, nós temos condições de cuidar da saúde de toda a humanidade, mas a questão é, como é que nós vamos nos comportar? Será que não está na hora da gente pensar num modelo de sociedade solidária, participativa, onde as pessoas estejam mais próximas umas das outras, coisas que as cidades acabaram fazendo com que nós nos isolássemos? Vamos ver aí, mais para frente, são reflexões, né? Então, segundo Carl Frey e Michael Osborne, as máquinas, né, são menos capazes de fazer algumas coisas, né? Percepção e manipulação, né? Inteligência social, criatividade, por enquanto, os robôs ainda não chegaram nisso, né? Então, quanto mais uma profissão requerer essas 3 características, menos exposta estará a automação. Mas eu não estou pensando em salvar a profissão de ninguém, eu estou pensando no seguinte, vamos pensar quais são as características humanas que a gente pode preservar, incentivar, para que a gente construa uma sociedade em que a gente consiga viver bem, né? Afinal, esse é o nosso rumo agora. Vamos lá para frente, então. A gente vai chegando lá. Então, vamos pensar um pouquinho no que traz a educação da vida. Um livro do professor Masaru Taniguchi, Pedagogia da Seichonoye, a gente chama de educação da vida, porque é o termo que ele cunhou, né? Ele dizia educação da vida, Seimen no Kyoiko. Ser humano, então. Cada pessoa, diz o professor Masaru Taniguchi, tem personalidade própria distinta das outras. E é nisso que está o seu valor. Olha só que interessante. A verdade da vida está lá no volume 40, na página 98, tá? Faz parte também, tem também textos de educação. Então, cada pessoa tem personalidade própria. O valor dela reside nisso. Então, a escola tem que tentar entender como ela consegue exteriorizar essa personalidade própria, extrair o melhor dessa personalidade própria. Então, a gente já está dando uma dica. Indivíduo. Cada um é um indivíduo. E a escola, então, se ela trabalha no sistema industrial, todo mundo um atrás do outro, complica realmente a nossa visão de sociedade, de construção de sociedade. Vamos para frente, então, aí, mais um pouquinho. Então, devemos reconhecer e respeitar a personalidade de cada indivíduo. Olha que desafio. Como que a gente faz isso numa sala de 40 alunos? Vocês vão me perguntar? De 30 alunos? E com... Tudo bem, isso eu posso até responder como. Agora, eu não sei como fazer isso com as crianças somente enfileiradas, recebendo informação. Isso, realmente, eu acho que formar uma sociedade onde se respeita essa personalidade, se parte dela, né, vamos partir da subjetividade, vamos partir do indivíduo. Como é que eu, né, vou construir uma sociedade solidária se eu não proporciono solidariedade no próprio ambiente escolar? Se eu não deixo o ser humano viver em solidariedade, viver em harmonia, viver em compaixão, viver em... É isso que a escola tem que pensar. Quer dizer, lembra-se que eu falei para vocês, sociedade são valores? O ser humano também deve pautar a sua conduta a partir de valores, mas se eu não viver em solidariedade, em compaixão, eu não consigo extrair, não consigo tirar isso de dentro de mim. Claro que se eu for vivendo o tempo inteiro em opressão, eu vou oprimir. Vamos avançar aí um pouquinho mais, que o professor Masaru Taniguchi vai mais fundo, né? Uma criança que tem recebido uma educação repressiva poderá vir a exercer repressões. Então, está claro aqui que o mestre Masaru Taniguchi nos diz, né? Se eu sou reprimido, muitas vezes eu vou gerar repressão. Então, isso significa que o professor Masaru Taniguchi também leva em consideração a ação do meio sobre o ser humano. A escola, ela não pode, por exemplo, trabalhar com este tipo de pensamento, né? Ou seja, eu mando, você obedece.
Claro que tem que ter uma relação de respeito, que é diferente. É muito diferente eu dizer para você, você fica quieto aí, que eu estou falando, você, né? Não, mas, puxa, eu admiro esta pessoa, e por admirá-la, eu quero, inclusive, ser igual a ela. Aí eu começo a ter uma relação de respeito. Claro, se essa pessoa for ética, obviamente, esse é o caminho é um caminho a ser seguido. Vamos lá para frente, então. Educar não consiste em coagir ou reprimir a criança, mas sim em orientá-la corretamente e trazer à tona a sua perfeição inata. Está no Pedagogia da Saint-Honoré, aí sim, naquele livro que eu apresentei no início para vocês, está vendo? Trazer à tona a sua perfeição inata. Quando a gente diz inata, não se assuste, né? Nós não estamos aqui defendendo o espontaneísmo, né? Está inato, então deixa que isso por si só aflora, né? Aqueles filósofos que pensavam que o ser humano era bom já por natureza, às vezes tinham essa característica de ser espontaneístas, né? É verdade, faz essa crítica, tal, é um espontaneísmo, não, tá? Aliás, eu até me lembrei aqui, que parece que estão soprando aqui no meu ouvido, mas não estão não, né? É que eu estou apresentando os livros para vocês e nem falei, né? Os livros estão disponíveis aí na nossa livraria virtual, tá? Inclusive aparece o endereço aí para vocês, aí embaixo na sua tela, para você visitar a livraria virtual, para adquirir o Pedagogia da Saint-Honoré, A Verdade da Vida, volume 40, tem vários livros, Educação do Filho de Deus, volume 1, volume 2, Educação do Renascimento, todos os livros que tratam da área de educação, tá bom? Então vamos voltar agora, e vamos aí pegar uma reta final para a nossa conversa, vamos lá. O que nós podemos fazer? Então eu estava falando justamente dessa sociedade que nós queremos construir, e vamos avançar então naquilo que nós podemos fazer. Vamos ir lá. Eu estou trazendo aqui, tenho trabalhado com algo que eu pesquisei bastante e tenho um apoio de umas professoras, doutoras, grandes amigas da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, lá de Marília, que elas me apresentaram o que se chama de aprendizagem cooperativa, que está aí o que é, né, implica em um sistema de interações planejado, de modo sistemático, que organiza e incentiva a influência recíproca entre os estudantes. Eu sou apaixonado por isso aqui, que está sendo dito aqui, ó. Implica em um sistema de interações planejado, ou seja, não tem nada de espontaneísmo, né? Lembra que eu falei para vocês, a crítica que se faz ao espontaneísmo, daqueles que pensam que o ser humano é bom por natureza, mas o próprio professor Masaharu Taniguchi, ele não pensa dessa forma. Por isso que eu, ao estudar, cheguei na aprendizagem cooperativa, porque é um modo sistemático que organiza e incentiva a influência recíproca entre os estudantes, a influência benéfica entre os estudantes, ou seja, eles vão aprender a cooperar, vão aprender a conviver, e ao mesmo tempo estão aprendendo os conteúdos que estão a serviço não só deles próprios, de todo o grupo de trabalho deles, mas principalmente a sua comunidade. Eu acho isso bonito, não é? Vamos para frente aí. Aliás, mais que bonito, isso é algo extremamente necessário. Não é bonito, é necessário. Bom, vamos lá. Aprendizagem cooperativa, voltando aí. Mais que uma alternativa metodológica eficaz, né, aos processos de ensino e de aprendizagem, trata-se de espaço com a capacidade para se articular as atitudes e valores. Olha, chegamos aí. Atitudes e valores próprios de uma sociedade democrática que quer reconhecer, respeitar a diversidade humana. Olha só que interessante. Quer dizer, eu queria frisar aí, olha lá, vai seguindo aí de novo, vamos lá. Articular as atitudes e valores próprios de uma sociedade democrática. Quando eu falo democrática aqui, ou estamos falando, né, não é só democrático, assim, do governo do povo, né, porque a democracia vem dessa, né, democracia, né, demo, povo, cracia, governo do povo. A gente está falando de uma sociedade democrática, de uma sociedade em que as pessoas se expressam, são ouvidas, são respeitadas, né, onde você pode negociar, conversar sobre determinados assuntos,
né? Pode expor as suas opiniões, pode expor os seus sentimentos, tudo isso, a gente, olha, você imaginou, eu estou fazendo uma digressãozinha aqui, você já imaginou, por exemplo, se a gente formasse muitas crianças e adolescentes num ambiente de solidariedade, de compaixão, né, com valores, onde esses valores são vividos, que tipo de sociedade a gente teria? Então, a aprendizagem cooperativa, ela junta as duas coisas. O trabalho que eu faço com o próximo, com o meu colega, com a minha colega, e, mais ainda, tudo aquilo que eu desejo aprender a serviço, não só de mim mesmo, passar no vestibular, ser um bom X ou YZ de profissão, fazer tal coisa assim, assim, assado, né? A serviço de uma comunidade. Vamos para frente aí. Muito bem, próximo slide. Então, a aprendizagem cooperativa. Então, a formação da personalidade, eu queria colocar isso para vocês, que é muito interessante, que traz o Jean Piaget, e tem muito a ver com o que fala o nosso mestre Masaharu Taniguchi. A formação da personalidade, no duplo sentido da tomada de consciência do eu, tá? Ou seja, eu me conscientizo, né? Tomada de consciência do eu, e de um esforço para situar esse eu no conjunto das outras perspectivas, é, portanto, o primeiro efeito de cooperação. Olha só o que eu estou dizendo aí, tá? Vamos deixar isso aqui projetado para vocês poderem entender a profundidade disso. Então, a formação da personalidade, né? Personalidade, pelo qual soa, né? O som sai, né? Persona. No duplo sentido da tomada de consciência do eu, ou seja, né? O ser humano vai tomando consciência de si próprio, com o passar do tempo, né, desde bebê até, né, a fase adulta, passando pela adolescência, claro, né, criança, adolescência, e, né, eu preciso me esforçar, tomar um esforço para situar este eu, sou eu, no conjunto das outras perspectivas, não é só das outras pessoas, das outras perspectivas. Porque, por exemplo, se você observar crianças brincando, né, muitas vezes saem de determinadas crueldades, né, escárnios, o bullying, né, que se diz hoje, né, tiração de sarro, você é gordo, você tem óculos, você é isso, você é aquilo, né, então esse tipo de coisa, né, não leve em consideração o conjunto das outras perspectivas. E a gente precisa, inclusive, saber lidar com estas ervas daninhas, termos que até o próprio mestre Masaharu Taniguchi nos traz. Lidar com essas ervas daninhas. Então, se eu estou dizendo para você que eu estou criando um ambiente cooperativo, eu estou dizendo que eu estou fazendo com que, ao cooperar, isso é ciência, o que eu estou trazendo para vocês, não é só filosofia, isso foi observado por Jean Piaget, testado na escola de psicogenética, existe todo um estudo psicogenético dentro daquilo que nós estamos dizendo aqui, e a gente vê realmente que a cooperação faz com que a criança comece a perceber e se colocar nas perspectivas do outro. Olha que coisa linda. Já imaginou? Tá? Uma sociedade em que a gente consegue enxergar o outro e se colocar na posição do outro, é uma sociedade empática. A gente vive dizendo, empatia, precisamos ter empatia, precisamos ter empatia. Mas para ter empatia, eu preciso extrair a empatia. Ou seja, eu preciso viver em empatia para poder justamente saber ser empático. Veja, por isso que a gente diz em extrair. Não é bom, não é mal. Eu preciso, na verdade, extrair as capacidades. Porque se eu não tivesse dentro de mim a possibilidade de me tornar empático, não haveria ninguém neste planeta aqui que poderia fazer com que eu me tornasse empático. Se eu não tivesse dentro de mim a possibilidade de ter compaixão, solidariedade, comprometimento, respeito, se eu não tivesse tudo isso dentro de mim, ninguém poderia extrair isso de mim. Então, nós precisamos começar a pensar numa escola que isto seja
exercitado. Vamos para frente, então? Temos que ir terminando já, né? Bom, eu vou mostrar algumas fotos rapidinhas de um trabalho que a gente desenvolve em 2 escolas, bairro da Penhinha. Vamos mostrar aí algumas fotos de crianças exercendo a sua solidariedade, exercendo a sua compaixão. São crianças que aí que vocês estão vendo, elas estão trabalhando, né? Elas criaram uma feira de livros para poder trocar livros com seus amigos. Olha, essa escola, para vocês terem uma noção que é interessante, gente. Essa escola, ela fica no bairro periférico, né, da cidade de Arujá, mas é uma escola rural. Tem famílias que elas chegam a sair, né, do centro de Arujá, estudar mais ou menos 5, 6 quilômetros às vezes, para levar seus filhos nessa escola por causa desse tipo de trabalho que está sendo desenvolvido. As crianças amam estar lá. Vamos lá para frente aí, conosco. Olha só, as crianças, esse grupo de crianças criou aí um dia de jogos matemáticos, porque eles perceberam, né, que as crianças tinham dificuldade em aprender matemática do jeito que às vezes era ensinado no livro. Então, elas resolveram criar jogos, brincadeiras, porque aí são os alunos do 5º ano que prepararam esses jogos para as crianças do 2º, 3º e 4º ano. Vamos mais para frente aí. Imagina que sociedade que sai aí. Aí mais, tá vendo? Jogos não só matemáticos, mas jogos de português também. As crianças estão interagindo umas com as outras. É emocionante, gente. Eu me emociono quando eu vejo isso, quando eu falo. É uma visão mais panorâmica, né, do que vocês estão vendo, do dia dos jogos, etc e tal, que as crianças organizam. Olha só que beleza, gente. Tem mais de 100 e poucas crianças na escola. Não tem ninguém correndo, ninguém pulando em cima do outro, ninguém xingando. Está todo mundo aí entretido, gostando, aprendendo, um ajudando o outro. Isso marca profundamente a experiência humana. Vamos para frente. É uma beleza, né? Aí o Paulo Freire, também uma escola que eu acompanho, aí já são, né, vocês podem ver também que é um espaço dentro da própria sala de aula, onde as crianças se juntam, estudam em grupos, trabalham umas com as outras, cooperam umas com as outras. Vamos para frente aí, né? São grupos de trabalho que elas montam, né? Vocês estão vendo um quadro, por exemplo, que a professora montou com cada grupo de trabalho, uma coisa bonita. E para frente agora, na próxima slide, que vocês vão ver aí, além das fotos que aparecem das crianças, a formação que a gente faz com as professoras dessa escola, profissionais maravilhosos. Vamos para frente também, que estão se empenhando além. É o grupo delas, tá vendo? Então, a gente está fazendo com as professoras aquilo que a gente gostaria que as professoras fizessem com os alunos. Elas estão em grupo, debatendo, conversando, estudando, e etc, etc, etc. Bom, eu queria terminar aí com uma frase, né? Vamos para frente aí, que é justamente uma ideia que veio da ciência da oração, que eu ia falar para vocês, está lá na página 94, olha só. Novas ideias e novos projetos sempre surgem como inspiração divina, e a humanidade é abençoada por isso. Aquilo que impede o progresso nada mais é que o temor obstinado dos conservadores. Então, eu estou apresentando para vocês um projeto novo, um projeto inovador, com base científica, com base na educação da vida, e dizendo para vocês, gente, esse é o caminho, vocês têm que acordar para colocar essas coisas, né, isso em prática. Tá certo? Então, olha o que o professor Masaru Taniguchi está escrevendo, né? Aquilo que impede o progresso nada mais é que o temor obstinado dos conservadores. A gente precisa avançar nessa questão da educação. Vamos para frente aí? E continua dizendo, ninguém poderá deter a realização de uma ideia mais inovadora que a tradicional livro Ciência da Oração, na página 94. Puxa vida, né? Essa ideia de uma escola onde se pratique a solidariedade, onde se pratique compaixão, onde o estudo, ele vem, vocês viram as crianças trabalhando a serviço da outra, e tem um projeto muito mais avançado, não dá tempo de eu contar em detalhes, onde uma criança daquela escola rural que eu mostrei lá no slide anterior, ela estava preocupada pela utilização de agrotóxicos pelas famílias, né, escola rural e tal. Essa criança quis pesquisar agrotóxicos, terceiro ano, uma criança com muita dificuldade de aprendizagem, mas a professora incentivou ela, a partir dela, ela contagiou as outras crianças da própria sala dela,
exerceu todo lá um trabalho de, eu diria, não é de liderança, né, mas de engajamento dos outros colegas, engajamento, lembra-se? E aí, isso se transformou numa ação que impactou as famílias, a comunidade. Os pais começaram a pensar como não produzir mais com agrotóxicos, porque envenena o seu semelhante, olha que eu digo, né, está vendo? O semelhante aparece aí. E o que aconteceu? Os pais se juntaram depois, na frente da escola, montaram uma feirinha de orgânicos. A escola botou um roteador bem na porta, né, na porta, numa parede, né, que dá acesso à feirinha, que é tudo na rua, né, lá pertinho, para que as famílias, né, aquilo deu certo, a feirinha começou a girar dinheiro, e aí os pais adquiriram aquelas maquininhas, né, de comprar com cartão, só que eles precisavam de sinal de internet, então a escola disponibilizou através do roteador da própria escola, que fica ligado 24 horas por dia. Inclusive, na pandemia, os pais vinham até a escola para baixar as tarefas, não podia entrar na escola, mas eles ficavam na porta da escola para baixar as tarefas das suas crianças, para depois levar para as suas crianças, para elas poderem fazer, então, as suas tarefas. Gente, essa escola é tão solidária que a diretora precisou construir um muro, né, ela fez algumas reformas, ela não estava conseguindo lá um apoio ali da própria prefeitura, não tinha condições de verdade, a prefeitura nos ajuda sempre muito, em tudo, mas naquele momento não podia atender, era uma coisa urgente. A diretora conversou com os pais, começaram a aparecer crianças que traziam tijolos dentro da mochila. Professora, minha mãe mandou trazer aqui um tijolo. E um belo dia apareceu um caminhão com 1.000 tijolos doados por uma família. Não preciso dizer mais nada, gente. Se a gente viver numa sociedade dessa forma, nós teremos, então, com certeza, novos rumos da educação. Muito bem, eu vou terminando por aqui, mas antes de eu me despedir, não sei se você já deixou aí, curtiu a nossa página, deu o seu gostei, se você já se inscreveu no nosso canal, mais uma vez, visite a nossa livraria, dê uma olhadinha lá nos maravilhosos livros que nós temos aí da Seichonoye e procure mais informações sobre os educadores da Seichonoye do Brasil, os educadores da Seichonoye do Brasil, que tem um ciclo de estudos da educação da vida, que é um curso de 3 anos, maravilhoso, incrível, né? Tem muitos educadores realizando esse curso. Então, se você quiser informações, você entra em contato com a gente, tá bom? Se você tiver alguma pergunta para fazer, puxa vida, eu queria perguntar sobre isso, sobre aquilo e tal, manda um e-mail para pergunteaopreletor@sni.org.br, né? Você pode mandar um e-mail para esse e-mail e colocando a sua pergunta, tá bom? Temos também o educadores@sni.org.br, educadores@sni.org.br, para falar com a gente, tá bom? E vamos encerrar, então, com a oração pela paz mundial. Todos, então, em posição de oração. Se você está aí pela primeira vez, pode cerrar os olhos, juntar as mãos diante do rosto, serenar a sua mente e acompanhar a oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Muito bem, assim termino aqui a minha conversa com vocês. Foi uma grande alegria estar com vocês, educadores de todo o Brasil. Espero revê-los, encontrá-los em uma das nossas atividades. Até lá, reverências e muito obrigado. Em um novo ano, temos novas histórias para contar, novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia podemos ter um novo impulso para vencer,
para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022. Adquira em nossas associações locais e regionais. Saiba qual a mais próxima de você através do nosso portal www.sni.org.br. Muito obrigado!